gravando? Tá. Olá, bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que ainda está em construção, em definição, ainda não tem, uma estrutura ali muito sólida, mas, bem, é assim que a gente tem que começar, né? Com isso, também sei que o áudio é muito baixo, a qualidade não é muito boa ali do vídeo e tudo mais, porque eu tô sem microfone no momento, eu tô num celular bem simples, mas se a gente for esperar para começar quando a gente tiver todas as condições, muitas vezes a gente nunca vai começar, né? Aquela coisa, vou esperar ter tudo, tá tudo perfeito, mas melhor feito do que perfeito, né? Então, muitas vezes a gente não começa porque fica sempre esperando, então é melhor a gente começar e a gente vai fazendo as coisas ao longo do caminho, vai se adaptando, vai crescendo, vai melhorando e vai vendo, né, a melhor maneira aí pra seguir. Enfim, hoje vai ser um vídeo mais orgânico. Da outra vez também foi, mas o que eu quero dizer com isso? Vai ser um vídeo mais falando mesmo, sem estrutura, sem roteiro, sem, né, uma coisa ali muito programada, assim, nenhum texto que eu vou ler ou nem nada do tipo. Tem muitos assuntos aqui que eu gostaria de trazer, né? Como eu disse, sobre experiências próprias, né? Coisas das quais a gente pensa que só nós sentimos, só nós passamos, né? Como eu já havia dito no vídeo anterior ali, na introdução, né, do canal. Mas, de fato, tem uma coisa que eu acredito que todo mundo faz. Todo mundo faz, mas é uma coisa que só atrasa a nossa vida e a gente fica falando, nossa, mas por que foi acontecer isso comigo? Por que passou isso comigo? E, enfim, a gente faz uma coisa que é muito feia e que atrasa muito a nossa vida, que é remoer o passado. Eu sei que é muito fácil falar, e é realmente, de fato, muito fácil falar. Não remova o passado, siga em frente, perdoa ou se perdoe, enfim, né? Porque muitas vezes a gente comete muitos erros, né? Porque não adianta, né, falar, ai, mas se você sabe que é errado, por que você fez? Na vida a gente tá aqui para aprender, principalmente. Muitas vezes a gente comete erros sem perceber que tá cometendo ou tentando acertar. É o famoso somos humanos. Então, a gente vai cometer muito erro. E aí depois vem isso, que a gente começa a remoer. Remoer. Por que eu não fiz diferente? Ou por que aquela pessoa fez isso comigo? Ou por que aquela situação aconteceu daquele jeito? Ah, por que eu fui entrar naquilo? Pra que eu fui começar aquilo? Enfim. O porquê, de fato, nós fazemos isso? Por que a gente remoe o passado? Muitas vezes a gente remoe o passado por conta de uma dor, de um trauma, de uma situação que machucou a gente. E a gente quer o quê? Fazer com que pare de doer. A gente quer que aquilo suma. Essa dor precisa sumir. Eu preciso que essa vergonha que eu senti por ter feito aquilo, por ter passado por aquilo, por terem feito aquilo com a gente, comigo, preciso que isso suma. E aí o que eu faço? De vez eu seguir em frente, começar a construir um futuro melhor aqui no meu presente, uma vida, né, mais sólida, saudável, enfim, né? A gente fica voltando pro passado para buscar um porquê, para buscar uma solução num momento do qual ele não existe mais, né? É como se a gente fosse detetives, né, de um crime e a gente quer solucionar aquele crime a todo custo porque ele precisa de justiça. Então, por exemplo, né, crimes aí que a gente vê, desaparecimento de crianças de anos, e aí a gente olha aqueles crimes e a gente sabe que, né, tem detetives no caso, tem tudo para solucionar ali quem foi que desapareceu a criança, quem sequestrou, a criança tá viva, para dar paz, né, aos pais. Então a gente faz isso com o nosso passado, seja ele qual foi, seja ele um crime que aconteceu ou, né, um erro que a gente cometeu com alguém que a gente ama, com a nossa família, num relacionamento, ou num serviço, ou escolhas erradas, ou enfim, né? A gente faz tudo isso querendo solucionar um crime para que a gente tenha justiça. Mas é aí que tá a questão. A justiça, em questão de erros passados, em traumas e tristezas, não mora lá no passado. Mora aqui agora, no presente e principalmente no futuro.
Quando eu digo no futuro, não é também pra gente ficar ali ansioso, meu Deus, o que vai ser de mim daqui a um ano, daqui a um mês, olha a minha idade, eu ainda não fiz isso, não fiz aquilo, não. É que mora principalmente no futuro o resultado do que a gente faz agora. Então, né, muitas vezes, pegar um exemplo aí, muitos casais, né, acabam se conhecendo e aí tudo acontece muito rápido, aí acaba, por exemplo, ai, tive filho com uma pessoa da qual ainda não era o momento pra mim. De repente não era compatível com aquela pessoa, mas agora não tem jeito, vamos ter um filho, vamos casar, e de repente a pessoa casa e daí descobre daqui a um tempo que não era a pessoa, não, ou de repente não teve estrutura para manter aquele relacionamento, seja financeira, seja emocional, ou não era o momento para se casar assim, que a pessoa, né, não se sentia preparada. E ela não quis se preparar durante o processo, né? E acabou, de repente, vindo para um divórcio, realmente não era para acontecer. E aí, muitas vezes, né, a mulher fica, poxa, pra que eu fui conhecer aquele cara? Pra que eu fui namorar com ele? Não era aquele momento. Eu amo meu filho, mas poderia ter feito diferente. Aí, de repente, é uma pessoa, né, que briga na justiça por conta da criança. E, enfim, né, um exemplo aqui que a gente vê muito. E aí a pessoa fica remoendo o passado. E muitas vezes acaba estragando, né, o presente, assim, por exemplo, um filho sofre muito com isso. Um filho sofre muito com um divórcio muito turbulento, pais que brigam, né, justiça, enfim, todas essas situações. E aí, ficar remoendo o passado, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo? Ai, nossa, mas ele de repente houve traição, houve tudo isso, e aí eu vou ficar remoendo esse passado, remoendo esse passado. E aí, com isso que eu remoo o passado, eu trago uma revolta daquele passado para o futuro. Naquela época, ele me tratou mal enquanto eu estava com ele, ou ela me tratou mal enquanto eu estava com ela. E aí você traz isso pro seu presente, não resolve, não perdoa, não cura isso. E aí o filho cresce vendo os pais brigando por ele, ou brigando por dinheiro, ou brigando por pensão, enfim. E aí cresce uma criança traumatizada. Aí o que acontece? Essa criança cresce traumatizada, culpabiliza os pais muitas vezes, né? Tipo, meus pais eram traumatizantes, só brigavam, só tinha discussão, faziam alienação parental, me usavam, papapá. Muitas crianças crescem assim. E crescem com uma infância muito perturbada, e aí crescem remoendo o passado. E aí é uma criança que de repente demora para se desenvolver profissionalmente, demora para se desenvolver nos estudos, porque não se sente merecedora. E tem toda aquela questão, né, psicológica ali que eu também não posso trazer muito mais a fundo por não ser uma psicóloga, uma profissional, mas a gente sabe que influencia muito ali no psicológico de uma criança que cresce num ambiente turbulento e tudo mais. E ela cresce remoendo esse passado do qual ela cresceu com essa infância turbulenta, de muitos traumas, enfim. E ela traz o presente dela. E aí muitos até conseguem superar, quebram ciclos, vão atrás, estudam, trabalham, não é desculpa, né? Muitos dizem. E de fato não é desculpa, só que é difícil, né? Quando você cresce num ambiente, você destoar ali e tudo mais. E aí traz isso pro presente. Aí de repente conhece uma pessoa e de repente acredita que o amor só funciona dessa maneira e de repente replica isso. E assim, né? Ciclos intermitentes que vão e vão, interminantes, né? Não terminam. Enfim. E aí a gente cria um ciclo geracional, né? Que aí a família vai ser assim por gerações, gerações, gerações. Isso tudo porque não conseguimos resolver questões do passado dentro da gente. E tirando outro exemplo, né? Um parente, de repente, no passado, te fez algum mal. Alguém que foi ganancioso. Alguém que fez algum mal espiritual, psicológico a você, né, de alguma maneira. E aí naquela época te causou um trauma muito grande. E você fica remoendo aquele passado. Mas por que a pessoa é tão ruim? Ai, mas por que fez isso comigo? Ai, eu não merecia, eu ajudava ele, eu era tão boa com ele, eu era... Enfim. E aí a gente esquece de, naquele momento eu sofri. Naquele momento fizeram isso comigo, dentro da família, de um ambiente que deveria ser seguro, de amor, enfim.
eu vou trazer isso pro resto da minha vida, eu vou ficar o resto da minha vida remoendo esse passado, tentando resolver por que a pessoa agiu dessa maneira, por que eu não podia ser diferente, o que será que aconteceu, que ela fez isso, e papapá. Não vai mudar o que aconteceu, não vai resolver, vai te trazer somente dor de cabeça, problemas, né, de saúde, porque quando a gente remoe o passado, a nossa saúde também fica ali fragilizada por conta do nosso emocional. Então, eu falo isso com propriedade, né? Tudo que me acontece eu tenho a famosa nostalgia, né? Então eu tenho uma memória muito latente, assim, tudo que me acontece eu lembro com muita força, desde a infância ali dos 2, 3 aninhos até hoje. Então, basicamente, cada palavra que me foi dita, cada ação que foi, né, feita em direção a mim, tudo que me disseram, falaram de bom e de ruim, eu não esqueço. Eu não esqueço nada. Se me perguntar, ai, mas o que você estava fazendo em tal dia, tal hora de tal ano, provavelmente eu vou lembrar. Porque eu sou uma pessoa que tinha esse costume. Estou batendo martelo agora para deixar para trás de remoer o passado. Por que foi assim? Por que foi assado? Ai, se meus pais tivessem ficado juntos. E se eu tivesse saído de casa com tal idade? E se eu tivesse estudado mais em tal época? Ai, se eu tivesse agido assim quando conheci tal pessoa? Ai, se eu tivesse persistido mais ali? Ai, se eu tivesse saído antes daquele lugar? Não tem como eu mudar nada disso. E por mais que tenha situações, às vezes, que eu ainda pense assim, não, tem como eu mudar, porque é só eu fazer diferente, é só eu amadurecer. E aí essa pessoa vai ver que eu amadureci, ou de repente agora eu vou permanecer mais nesse lugar, ou eu vou fazer diferente, eu vou conseguir conquistar as coisas. Depende. Então, assim, eu acho que o único movimento que a gente tem que fazer no presente e no futuro, querendo mudar a situação, é sim o arrependimento, fazer diferente, mas principalmente fazer diferente pra gente. Então, nossa, eu agi daquele jeito com aquela pessoa, ela não merecia. A partir de hoje eu vou pedir perdão, pedir desculpa, se for aceito, eu vou agir diferente com as pessoas que estiverem na minha vida, comigo mesmo, com essa pessoa se ela ainda estiver na minha vida. Não quer dizer que vai trazer o passado de volta, não quer dizer que vai mudar a situação, não quer dizer que vai fazer nada. Só que a partir de agora eu consigo ficar em paz, fazendo diferente. Ai, porque eu não estudei quando eu tinha que estudar, agora eu tô ficando velha. Vou estudar agora, vou me esforçar agora, se eu quero fazer isso diferente. É só mudar o meu presente pro meu futuro ser diferente. Então tá tudo nas nossas mãos e não é no passado que a gente traz a solução para mudar a vida. Não é no passado que a gente vai curar as feridas. Não é no passado que a gente vai buscar a solução para como nossa vida tá agora, né? Então, se hoje eu tô me sentindo travada, se hoje eu tô me sentindo arrependida, se hoje eu tô me sentindo ali estagnada, tem que buscar aqui agora como que eu posso mudar essa situação. Não adianta eu deitar no meu travesseiro e ficar falando, poxa, mas aquela pessoa, por que ela agiu daquele jeito? Porque era tão mais simples se fosse tal jeito, se fosse tal assim. Cada um age da maneira que pode, quando pode. Tem sim pessoas de má intenção, tem maldosos, existem todos os tipos de coração no mundo. Mas a maioria das pessoas, eu quero acreditar nisso, que elas agem da melhor maneira que elas conseguem no momento que elas conseguem. Então, naquele momento, foi o melhor que a pessoa pôde fazer. Naquele momento, foi o melhor que eu pude fazer. Naquele momento, foi o melhor que eu pude entregar para meus amigos. Hoje eu me sinto uma pessoa que sou muito isolada, talvez afastada dos meus amigos, poderia me dedicar mais. Mas, poxa, eu sei que teve uma época que eu me dediquei muito. Então, cada momento da vida, a gente faz o melhor que a gente pode. Hoje eu tô buscando ali me reconstruir, buscar o meu caminho.
Então chega um momento que a gente precisa ser um pouco egoísta, esquecer um pouco o passado, realmente, falar, tá, é a partir de agora, eu preciso foco total em mim. E é assim que a gente vai construir um futuro mais valoroso. Então, se, por exemplo, egoísta que eu digo eu sei que eu cometi um erro, ou pessoas cometeram um erro, vou realmente deixar pra lá, porque não tem mais como mudar. Então, a partir de agora, eu vou fazer diferente. Então, se no passado eu fui uma pessoa mais ausente, hoje eu quero ser mais presente, eu vou me esforçar para isso. Mas sem esquecer, claro, das minhas prioridades. Então, a gente vai amadurecendo. Eu acho que a questão maior da gente remover o passado com muita pena é quando a gente amadurece. E aí a gente amadurece e de vez a gente olhar para aquilo como, poxa, naquele momento era o melhor que eu pude ter feito. Agora eu vou fazer o melhor que eu posso agora e vou evoluir. Não, a gente fala, poxa, agora, se eu soubesse tudo que eu sei agora, naquele momento, olha o quanto minha vida seria diferente de agora. Olha quanta coisa eu teria feito diferente agora. Não ia estar preocupado com isso, com aquilo outro, já teria construído tanta coisa, né? A gente ainda tem uma ilusão, assim, de acreditar que, não, porque se com 18, 19 anos eu tivesse saído da escola, direto pra faculdade, estudado, teria juntado mais dinheiro, a gente constrói todo um presente e um futuro que a gente imagina que teria sido se a gente tivesse feito diferente, mas a gente esquece que tem as circunstâncias atenuantes da vida. A gente esquece que tem pessoas que entram em saia, a gente esquece que há perdas, há ganhos a todo momento, a gente esquece que a gente podia ter começado a estudar e de repente naquele momento aconteceu uma coisa que a gente teve que trancar a faculdade, ou a gente teve que parar, ou de repente a gente se formou e descobriu que não era aquilo, e aí foi para outro curso, e de repente aconteceu qualquer outra coisa. Então não tem como a gente dizer que se eu tivesse feito diferente, minha vida teria sido completamente diferente. Não tem como saber. Não tá sob nosso controle. E aí é que a gente tem que parar de querer controlar tudo. Isso é uma falsa sensação de controle, de que se eu tivesse feito desse jeito, com certeza teria sido diferente. Não, com certeza agora eu, com meus 27 anos, teria um carro na minha garagem, teria uma casa, estaria formada, estaria ganhando 10 mil por mês, já seria mãe, de repente casada, né? Porque uma pessoa ia olhar pra mim e falar, nossa, essa mulher aí é valorosa, vamos construir algo com ela. Então a gente tem essa falsa ilusão de que se eu tivesse feito diferente, eu poderia. Sim, poderia, mas eu duvido muito. Eu acho que Deus, ele tem um plano perfeito, assim, minha crença, né? Que tem um plano perfeito pra gente, que sim, a gente às vezes pode ficar ali meio que parado no caminho, dando murro em ponta de faca, mas que o nosso plano, ele tá ali. Então, se a gente reconhece os erros do passado, para de remoer o que foi feito com a gente e o que sofremos, e começamos a fazer essa luta realmente interna de agora eu preciso focar na minha cura, no meu presente, no meu amadurecimento e no meu crescimento pessoal e profissional, enfim, todo o resto. Cara, se a gente começar a focar nisso agora, nesse momento, deu estalo, chega, acabou, não remou mais o passado. Daqui 1 ano, 2, 3, aí sim você fala, caramba, ainda bem que eu parei de remover o passado. Porque agora minha vida tá no caminho que eu queria. Ou agora minha vida tá no caminho que deveria estar. Agora, se eu ficar pelos próximos 1, 2, 3 anos remoendo o passado, tentando buscar a solução lá, eu vou estar aqui no mesmo ponto. Paradinho. Meu pai costuma dizer que a vida, ela é sim um destino traçado para cada um e que ela é uma linha reta. Ela não tem curvas, ela não tem desvios, ela não tem laterais, é uma linha reta. O único desvio que a gente pode fazer é de tempo nela. Então, o que acontece? Nessa linha reta, a gente vai seguindo um caminho, vou fazendo isso, vai dar bom. E de repente eu cometo vamos dizer, um erro, alguma coisa que me trava ali. Isso não vai fazer com que, eu vou... Depende, né? Claro, se de repente, né, aconteceu uma coisa ali que eu arrisquei a minha própria vida,
tudo tem as suas, né, questões. Mas eu não vou para um caminho muito distante do que era meu. Eu só vou ficar parada. E aí esse ficar parado é o momento da gente começar a trabalhar o interno, parar de remoer o passado para que a gente consiga continuar seguindo. E seguir a linha reta. Então, assim, eu duvido que muito de que o passado seria muito diferente. Talvez ele teria adiantado um pouco, talvez não. Eu acredito que o tempo é certo das coisas, só que se a gente faz muito essa questão de remover o passado, a gente se trava. Eu acho que é principalmente aí que a nossa vida trava, quando a gente fica muito ligado ao passado. No resto, eu acho que não há erros, de fato, que façam com que nossa vida seja muito diferente. A gente vai aprendendo e vai seguindo. O importante é olhar para frente, olhar sempre para frente. E além de olhar para frente, é estar presente. Então, hoje eu tô com essa condição, hoje eu vivo neste lugar, hoje eu tenho essas pessoas ao meu lado, que eu posso fazer o melhor disso, que eu posso tirar o melhor disso, né? Então, se hoje você tá aí parado pensando, poxa, por que Deus fez isso comigo? A gente pensa muito, ai, por que Deus, a gente culpabiliza muito Deus, o universo, as coisas, as pessoas, né? Por que aconteceu isso comigo? Por que não foi diferente? Poxa, poderia ter sido, ia ter sido tão perfeito se fosse assim, né? Só que a vida, como eu disse, ela não é uma ilusão, a gente não tem como saber. Então, o único jeito é continuar seguindo. Continuar seguindo, fazer melhor, fazer diferente, acreditar, ter fé e se esforçar, acima de tudo, se esforçar. Então, se você tem vontade de fazer algo, se você quer que sua vida siga um caminho ali, né, dos seus sonhos e tudo mais, se Deus colocou esse sonho no seu coração e você tem a possibilidade ali de investir, sendo, né, de uma maneira mínima no começo e depois evoluindo, vai, segue em frente. Não pensa, nossa, por que eu não fiz diferente? Faz agora e vê o resultado daqui a um tempo. É isso. Se ficou meio confuso, provavelmente ficou. Como eu disse, foi um vídeo muito orgânico, né? Então, provavelmente eu dei umas voltas ali, repeti muito, teve umas coisas que ficaram meio, né, desconexas. Mas é isso, é desabafo, é relato, é comunicação nua e crua, né? Bom, é isso. Beijo, fiquem com Deus, enfim. Que agora, a partir de hoje, tanto eu quanto quem ali se reconectar, pare de remoer o passado e seguir em frente.